Você sabe como é que estão as seleções faltando alguns meses para a Copa. Tem aquelas que já se classificaram pelas eliminatórias, bonitinho. Tem aquelas que já foram eliminadas, tranquilo. E tem algumas ali no meio que não sabem ainda se vão para a Copa porque elas têm que jogar a repescagem. E nessa fase classificatória é onde surgiram algumas das histórias mais incríveis e repugnantes também do futebol nessa época pré-Copa. A gente tá falando, por exemplo, de um caso em que um time entrou para jogar sem adversário, o outro que gerou vandalismo e porradaria não uma, não duas, mas 3 vezes. Um treinador lendário que infelizmente faleceu no meio de um jogo. E claro, um erro de arbitragem que ajudou a mudar o futuro do futebol. E não tem como contar histórias da repescagem sem começar pelo caso que fez um país inteiro odiar um dos melhores atacantes da história. E eu poderia estar falando de repente dos ingleses odiando Maradona por causa da La Mano de Dios, né? Mas tem outra mão santa que deu muita polêmica e foi nas eliminatórias para a Copa de 2010. Naquela época, França e República da Irlanda estavam se enfrentando pela repescagem, valendo uma vaga na Copa. E falando assim, a gente pode ter uma ideia de que os franceses eram super favoritos, mas o confronto foi disputado e lendário. No primeiro jogo, 1 a 0 para a França fora de casa, lá na Irlanda, com gol do Anelka. E o jogo de volta em Paris foi o inverso, né? Com o Robbie Keane fazendo 1 a 0 para os irlandeses e levando o jogo para prorrogação. Até aí tudo bem, acontece que o jogo estava se encaminhando para os pênaltis quando vem uma bola lançada para o Thierry Henry dentro da área. Ele domina e toca para o William Gallas, o zagueirão, empurrar praticamente embaixo do travessão, empatando o jogo e mandando os franceses direto para a África do Sul para uma das Copas mais lendárias, né? O problema foi a forma como o Henry dominou. Ele muito claramente domina a bola com a mão e ainda dá um tapinha mesmo, controlando ela na maior cara de pau. E nem juiz e nem bandeirinha viram aquilo acontecer. E na época, vale lembrar que não tinha VAR, tá? Então saiu o gol, o juiz não apitou, o gol valeu e não tem volta. Quem viu tudo de perto e sabia que tinha sido mão na bola foram os jogadores da Irlanda, que ficaram completamente indignados, mas não tinham o que fazer. O gol foi validado e a Irlanda foi mandada de volta para casa. Um dos maiores absurdos dessa época é pré-VAR, num lance que, pasmem, ainda teve um impedimento antes. Então se fosse hoje, esse gol seria muitíssimo bem anulado por qualquer um dos dois motivos, né? Ou impedimento, ou mão na bola, ou os dois. Mas na época deixaram passar. A Federação da República da Irlanda tentou contestar, mas a FIFA disse que tá na regra do jogo que as decisões do árbitro dentro da partida são finais e não tem o que fazer. Mais ou menos, né? Porque a gente acabou de ver a seleção de Senegal sendo campeã da Copa Africana de Nações, num dos maiores roteiros de todos os tempos, e no tapetaço eles estão tentando dar o título para Marrocos, né? Então a decisão do árbitro dentro de campo, nesse caso aí, pode ser contestada, né? Mas seguimos porque o Henry depois da partida admitiu que meteu a mão na bola, mas ele disse que não foi de forma intencional, que ele reagiu no instinto ali sem querer meter a mão na bola. Ele ficou muito marcado por essa mãozona e disse que não se orgulha desse roubo aí, né? Mas ele admitiu que aconteceu não muda o fato de que ele passou a ser odiado na Irlanda. Ele disse que pensou em se aposentar da seleção francesa na época por conta da repercussão e que precisou andar com segurança por algumas semanas por conta das ameaças de morte que recebeu. Enquanto isso, o juizão conta que no vestiário ele viu que tinha errado e começou a chorar por causa do tamanho do erro que ele tinha cometido. E o pior de tudo, a França fez isso pra não valer nada, porque eles foram pra Copa, não ganharam nenhum jogo e foram eliminados em último lugar no grupo. Mas teve algo muito bom que saiu dessa polêmica, que a Federação da Irlanda se reuniu com a FIFA para sugerir mudanças no esporte, e uma dessas mudanças seria o árbitro poder ver o vídeo para corrigir decisões erradas em lances decisivos e capitais como esse. Era um começo de ideia lá atrás que muitos anos depois nos traria o que hoje a gente chama de VAR. Que claro que tem gente que não gosta, mas pergunta pros irlandeses se eles não queriam VAR naquela época lá, meu amigo. Ou nem precisa, só fazer um exercício de empatia. Se coloca você no lugar de um irlandês torcendo pra sua seleção e pra Copa, e aí você não vai porque o cara meteu a mão na bola na cara dura e o juiz resolveu não ver. Então vocês estão vendo que a Copa de 2010 não foi só alegria, Jabulani e Shakira, né? Porque na mesma eliminatória, também nessa fase de playoffs, repescagem, Egito e Argélia travaram uma batalha que ficou marcada pela violência e não foi nem dentro de campo, tá? Acontece que as duas seleções africanas estavam no mesmo grupo de classificação para a Copa e só uma passaria. Não tinha nem repescagem para quem ficasse em segundo lugar nem nada, tá? Era só o primeiro do grupo que iria para a Copa. O problema é que no
último confronto da fase de grupos, eles se enfrentam e o Egito vence a Argélia por 2-0. Com isso, eles empataram em absolutamente tudo na tabela de classificação. Eu não tô falando só de pontos, mas também de gols marcados, gols tomados e por aí vai. Como apenas uma das seleções poderia ir para a Copa, a solução então foi fazer uma terceira partida de desempate. Na prática, isso aí é como se fosse uma repescagem, né? Quem vencer estava na Copa. E se os dois praticamente empatados na tabela já mostrava que essa rivalidade estava parelha, né? O jogo em si comprovaria ainda mais. As duas seleções foram se enfrentar no Sudão, campo neutro, né? E a tensão já começava antes do jogo. Diz a lenda que já era esperado que ia ter violência entre as duas torcidas. E aí o pessoal lá no Sudão começou a fazer o seguinte: funcionários públicos, vão pra casa, fiquem em casa em segurança. Escolas, fecha naquele dia, manda os estudantes pra casa também, pra todo mundo ficar longe da arruaça que poderia acontecer na rua, né? A preocupação era tanta que diz a lenda que eles mobilizaram cerca de 15 mil policiais para fazer a segurança da partida naquele momento. Isso aí não era à toa, e sim porque naquele 2-0 que o Egito faz na Argélia, lá em Cairo, no Egito, o ônibus da Argélia já tinha sido apedrejado por vândalos egípcios, com jogadores argelinos saindo com cortes no rosto, e alguns jornais na época chegando a dizer que teve gente que morreu nessa confusão, algo que foi desmentido depois, mas o clima era pesadíssimo. Então, se a Argélia tinha perdido o primeiro jogo e sido apedrejada no primeiro jogo, agora pra volta, eles estavam como? Querendo a revanche, querendo a vingança. E assim foi o ônibus do Egito que acabou sendo apedrejado por esses torcedores argelinos. Vamos combinar que diante desse cenário de terror aí nas duas partidas, né, deveria mesmo era desclassificar as duas seleções e mandar pra Copa alguma seleção um pouquinho mais decente na época, né? E o mais curioso é que a parte mais normal disso tudo foi o jogo, né? A Argélia venceu por 1-0 e foi pra Copa do Mundo. Até aí tudo bem. Mas quando chegou no pós-jogo, toda aquela arruaça voltou a acontecer. Tem relatos de que os argelinos começaram a perseguir os egípcios na rua e encheram muitos deles de porrada. E lá em Cairo, no Egito, os torcedores foram onde tinha a embaixada da Argélia e começaram a atacar o terror. Diz a lenda que eles tacaram bombas na polícia que estava protegendo a embaixada e saíram quebrando uma pá de carros e lojas pela rua, vandalismo mesmo, né? Além de queimar um monte de bandeiras da Argélia. Então o negócio, cara, tava absolutamente tenso. Que um estudante egípcio resumiu o sentimento daquele momento com a seguinte frase: deveríamos tratar a Argélia como qualquer país que declarou guerra contra a gente. E depois de tudo, adivinha? A Argélia ficou em último lugar no seu grupo, sem vencer nenhum jogo, e também foi eliminada bem cedinho daquela Copa. A gente continua numa parte menos legal do futebol para falar quando um jogo de eliminatória ocasionou uma morte, e esse falecimento acabou desencadeando ali o que seria a maior passagem de um técnico por um clube na história. Parece que eu tô forçando a barra, mas é verdade, se liga só. Em 1985, a Escócia buscava uma classificação para a Copa do Mundo de 86, com o lendário Jock Stein no comando. Ele era um técnico que tinha conseguido o primeiro título britânico da história da Champions com o Celtic em 1967. Os escoceses precisavam então de pelo menos um empate contra País de Gales. Mas não só o time estava perdendo por 1-0, como o goleiro titular teve que ser substituído porque ele perdeu as lentes de contato no campo e não tinha nenhuma reserva. E é aí que no finalzinho a Escócia tem um pênalti, deixa tudo igual no placar e agora só precisava segurar esse 1-1 aí pra conseguir classificar. Então tu imagina a tensão no estádio por conta disso. Pois é, o clima tava tão elétrico, né, que quando tava no finalzinho da partida, o árbitro apitou uma falta e o técnico da Escócia, Jock Stein, achou que ele tinha apitado o final do jogo. Aí ele levantou e desabou no chão. Mas infelizmente não foi de emoção, e sim porque o Big Jock tinha um problema no coração. Sofreu um infarto e acabou falecendo ali mesmo no estádio. Então esse jogo foi muito marcante por esse motivo e obviamente ninguém queria que isso tivesse acontecido, mas é incrível assim como essa história acabou desencadeando outra. Isso porque para buscar honrar o trabalho do Jock Stein, assumiu o comando da seleção quem? O auxiliar do homem, que atendia pelo nome de Alex Ferguson. Exatamente, o Ferg já era conhecido na Escócia por causa do seu ótimo trabalho no Aberdeen, mas não tinha atingido essa fama internacional ainda. Mas tudo isso mudaria porque ele acabou indo comandar a seleção da Escócia então no playoff, né, na repescagem, e venceu o primeiro jogo contra a Austrália por 2-0, empatou o segundo em 0-0 e classificou a seleção da Escócia então para a Copa do Mundo, fazendo aí uma grande homenagem ao grandioso Stein.
Como tem sido padrão nas histórias que eu contei pra vocês nesse vídeo, a Escócia foi pra Copa do Mundo, não ganhou nenhum jogo e também foi eliminada em último no seu grupo. Porém, com isso, o Ferguson saiu do comando da seleção depois dessa campanha aí, e aí o próximo trabalho que ele aceitaria seria num clube chamado Manchester United. E o resto é história. Eu adoraria dizer pra vocês que o clima vai melhorar nesse vídeo, mas na verdade a próxima história também é horrível, tá? Foi lá em 1973, nas eliminatórias aí pra Copa do ano seguinte, né, que aconteceria na Alemanha. Tava rolando ali os playoffs em que a União Soviética representava a UEFA e o Chile representava a CONMEBOL. Eles iam se pegar, quem ganhasse iria pra Copa. O problema aqui é o contexto político muito forte entre essas duas nações. Isso porque o segundo jogo do playoff seria no final de setembro, no mesmo mês em que o ditador Augusto Pinochet deu um golpe de estado para iniciar uma ditadura militar no Chile. E em meio a essa turbulência toda aí, assim como acontece de vez em quando, né, em certos casos nos dias de hoje, a FIFA resolveu fazer que não era com ela e não tomou nenhuma atitude, deixou o jogo seguir. O primeiro confronto lá em Moscou foi 0-0 e o segundo jogo seria no Estádio Nacional do Chile. Só tinha um pequeno probleminha, né? Nesse mês de setembro aí, com o golpe militar, o estádio tinha sido transformado num lugar para prisão política. Tinham mais de 5.000 prisioneiros políticos detidos e sendo torturados ali dentro. Foi aí que a FIFA então resolveu inspecionar o estádio para saber como é que estava a situação, né? E aparentemente o pessoal do Chile moveu muitos dos prisioneiros políticos para outro campo de detenção perto do deserto do Atacama, e os que restaram foram escondidos e ficaram sob ameaça com uma arma apontada na cabeça deles para que eles ficassem quietinhos enquanto os fiscais da FIFA e jornalistas passavam pelo estádio para conferir a situação. E foi assim que a fiscalização falou: pô, tá show, pode ser o jogo aqui mesmo, não tem problema. Só que a União Soviética não gostou e eles se recusaram a viajar para o Chile para fazer essa partida. E aí, numa decisão que até hoje é difícil de acreditar, a FIFA permitiu que o jogo começasse só com os chilenos. Então o árbitro apitou e os jogadores chilenos começaram a jogar futebol só com eles em campo, não tinha nenhum adversário, não tinha mais ninguém. 11 jogadores de um lado e 0 do outro. E assim o Chile venceu o jogo e se classificou para a Copa. Um dos momentos mais ridículos da história do futebol. E assim, teoricamente a partida deu WO, né? Mas se tu for analisar essa jogada que os chilenos fizeram, o gol tava impedido. Eu não tô nem brincando. Se não tem nenhum adversário do outro lado do campo, quando tu passa para um jogador do teu time que tá numa linha à frente da sua, é impedimento. Ou seja, o gol do Chile, se tu for olhar ainda, é irregular. Deveria ter sido marcado impedimento. Os caras jogaram 11 contra 0 e o gol que eles marcaram ainda não deveria valer. É mole? E no meio desse absurdo completo aí tem mais um detalhe maluco, tá? A seleção do Chile foi pro estádio, fez essa pataquada aí, mas eles não queriam ficar sem jogar de fato. Então, por algum motivo, eles convidaram o Santos pra fazer um amistoso. E o Santos foi lá jogar, tá? E o Chile simplesmente tomou uma taca de 5-0 do Santos. Supostamente eles queriam ali homenagear o Pelé por algum motivo. O Pelé nem foi e o Chile apanhou. E aí, se você já percebeu nesse vídeo, o que você acha que aconteceu com a seleção chilena nessa Copa do Mundo? Bem verdade que eles não ficaram em último do grupo, mas não venceram nenhum jogo e foram eliminados logo na primeira fase. E falando em eliminação, a gente fecha com o caso que é o menos pesado aqui da lista, tá? Porque foi quando uma seleção gigantesca deu vexame não uma vez, mas duas e dentro de campo mesmo, tá? A decaída da Itália é algo que merece ser estudado. É a segunda maior seleção do mundo, com 4 títulos pra conta junto da Alemanha ali, né? E simplesmente conseguiu não se classificar pra Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Um vexame, mas vida que segue. E seguiu muito bem pra Azzurra, porque a Itália resolveu fazer bonito na Eurocopa de 2020-21 ali, né? Com o brilho do goleirão Donnarumma e do gelado Jorginho. E venceu a Inglaterra nas cobranças de pênalti. E esse título prometia então uma melhoria, né? Pô, uma base ali pra ser construída numa seleção que ganhou uma Eurocopa. O título prometia uma melhoria das coisas, né? Uma base ali que foi construída, um time campeão que dali pra frente iria pra cima. Só que a seleção continuou bem meia bomba e não conseguiu classificação direta pra Copa do Mundo de 2022, precisando enfrentar então a Macedônia do Norte na primeira fase da repescagem complicada da UEFA. Cara, assim, a Itália tava mal, mas Macedônia do Norte, né, é uma baba. Se tu for pensar nos outros confrontos que tinham ali,
Pô, a Itália poderia ter pegado adversários bem mais complicados. E para melhorar as coisas, os italianos ali jogavam em casa. Começa o jogo então e os italianos criam várias chances. Tentam, amassam, perdem gol com o goleiro fora da meta, mas a bola não entrava. A Macedônia do Norte provavelmente tranquilíssima ali com a possibilidade de decidir nos pênaltis, né? Mas não precisou, porque nos acréscimos do segundo tempo vem uma bola bandida lá para a intermediária da Itália, o Trajkovski domina e do meio da rua mete um porradão perfeito, forte, no cantinho, marcando um gol histórico para a Macedônia e ainda mais para a Itália, que estava eliminada dentro de casa, sem ir para sua segunda Copa do Mundo consecutiva. E detalhe que nem era a final do playoff ainda, tá? A Macedônia do Norte depois foi enfrentar Portugal, agora sim valendo vaga na Copa direto, e perdeu. Ou seja, venceram só para esculhambar com os italianos mesmo. E aí não era possível que a Itália ficaria de fora de mais uma Copa e de novo na repescagem, né? Pois bem, a Itália não se classificou direto, dessa vez foi para a repescagem e passou da Irlanda do Norte nas semis, e aí que chegou a Bósnia. Os jogadores da Itália foram vistos comemorando que iriam enfrentar a Bósnia. Rolaram rumores até de que os italianos estavam espionando o treinamento da seleção bósnia, mas o fato é que quando o jogo começou, a Itália até abriu o placar no comecinho, mas o Bastoni foi muito tanso, foi expulso ainda no primeiro tempo. A Itália jogou o segundo tempo inteirinho com um a menos, tomou o empate com o Dzeko de 40 anos participando do lance. E quando chegou nos penais, o Donnarumma goleiraço não conseguiu fazer diferença, os italianos nervosos perderam 2 batidas, e a Itália ficou de fora da terceira Copa do Mundo consecutiva. Uma seleção com 4 Copas, mesmo que classifique para 2030, vai chegar lá sem ter pisado numa Copa do Mundo por 16 anos. E vocês achando que o Brasil tava mal, hein? E se o vídeo de hoje deu uma pesada, a gente tem outro aqui falando de bizarrices e curiosidades das Copas do Mundo que vale muito a pena assistir porque tem alguns casos bem engraçados lá, tá? Então o clima dá pra dar uma amenizada.